Pesada, hein? Olha aí, Ari. Polícia Federal aponta que Vorcaro tinha uma fila de pagamento para autoridades. Mensagens revelam compra de apoio parlamentar. Então, Fernanda. Isso mesmo, Amadeu, essas mensagens aí que constavam no telefone do banqueiro Daniel Vorcaro continuam dando o que falar e todos os dias sai uma novidade em relação a essas investigações. De acordo agora com o que foi apurado pela Polícia Federal, havia sim uma lista de pagamentos que era coordenada pelo cunhado de Daniel Vorcaro, o pastor Fabiano Zetel. Ele era quem coordenava a quem fazer os pagamentos, quais os valores que seriam pagos e quando fazer esses pagamentos, porque segundo informações, se essa pessoa que estivesse na lista fosse mais próxima de Vorcaro, ficaria para ser pago depois porque era de casa. Mas se fosse alguém que tivesse algum interesse envolvido com os interesses do banqueiro Daniel Vorcaro, aí esses seriam prioridades e nessa lista constavam parlamentares, autoridades e integrantes do Banco Central. A gente tem mais informações sobre essas investigações, vamos acompanhar. A Polícia Federal revelou que o banqueiro Daniel Vorcaro mantinha uma verdadeira fila de pagamento para autoridades. Mensagens recuperadas no celular do dono do Banco Master mostram diálogos com o cunhado e operador, Fabiano Zetel, sobre quem deveria ser prioridade no recebimento de propinas. Em um dos trechos, ao ser questionado sobre o servidor do Banco Central, Zetel pergunta: Bellini cobrando, paga? A resposta de Vorcaro foi curta: claro. Segundo as investigações, o critério para os desembolsos era a proximidade com o esquema. Vorcaro chegava a dizer sobre aliados íntimos: esse é muito de casa, podemos pagar depois. A PF e o Ministério Público Federal apuram agora a compra de apoio parlamentar, com foco em nomes do Senado que aparecem nas planilhas de débito do banqueiro. Vorcaro e Zetel seguem presos por determinação do ministro André Mendonça, do STF. Além da corrupção, o grupo é acusado de montar uma estrutura de intimidação contra jornalistas e autoridades. O bloqueio de bens, no caso, já atinge 22 bilhões de reais, enquanto a PF busca identificar todos os congressistas beneficiados pela folha de pagamentos clandestina do Master. Além dessa lista de pagamentos, Amadeu, que foi encontrada no celular de Vorcaro, também foram encontradas informações de invasões que eram feitas em sistemas privados, como é o caso de sistemas da Receita, da Interpol e até do FBI dos Estados Unidos. Também eram coordenadas ordens dadas por Vorcaro aos integrantes da milícia privada chamada Turma, onde ele fazia ameaças e até planejava emboscadas para pessoas que fossem contra os seus interesses. Na lista que foi divulgada, constam nomes de ministros do STF, como é o caso do ministro Dias Toffoli, também de senadores, deputados federais, do presidente da Câmara, Hugo Mota, do ex-presidente Arthur Lira. É uma lista extensa e, de acordo com o que foi também divulgado pela Polícia Federal, com integrantes do Banco Central, ele recebia informações e orientações de como estava o panorama mediante o Banco Central relacionado ao Banco Master e de como se portar sobre informações cedidas ao Banco Central para fiscalização, principalmente no que diz respeito aos créditos que eram vendidos apenas para mascarar os números relacionados ao crescimento do banco. Amadeu, volto com você. Você vê que são várias vertentes de investigação que a Polícia Federal está fazendo. Primeiro como é que ele manipulava gente de dentro do Banco Central, de funcionários de carreira do Banco Central mediante mesada, né? Que o pessoal trabalhava para ele, eram empregados dele, foi o que o ministro Mendonça falou. E também se ele tinha uma espécie de bancada do Vorcaro. Falar no Congresso. Falar em bancada do Vorcaro, eu vou com a manchete aqui do France. Vamos lá, France. France traz uma lista do celular do Vorcaro, não é isso? A agenda de Vorcaro. Nicolas e mais 17 deputados e ex-deputados de direita estavam no celular de Vorcaro. Veja a lista. Uma lista, Amadeu, que inclusive foi divulgada pela revista Fórum com base na extração de dados da Polícia Federal do celular do Vorcaro. Aí a lista, Ari, vamos lá. Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, Altineu Cortez, do PL do Rio, Arthur Lira,
o Progressistas, ex-presidente da Câmara de Alagoas, Bilac Pinto, do União de Minas, Diego Coronel, do PSD da Bahia, Dr. Luizinho, do PP do Rio, Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, Fausto Pinato, do PP de São Paulo, Flávia Arruda, ex-ministra de Bolsonaro, do PL do Distrito Federal, Hugo Mota, o atual presidente da Câmara, João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, Luiz Gonzalez, do Novo de Minas, Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas, Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, Nicolas Ferreira, do PL de Minas, Paulo Abiaca, do PSDB de Minas, Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, do PSD do Rio, e Vinícius Poit, do Novo de São Paulo. Amadeu, nenhum deputado ali de partidos da base governista tiveram ali o contrato salvo pelo Daniel Borcaro, segundo aponta esse levantamento através da extração dos dados do celular do investigado. Claro que a investigação ainda vai continuar, mas ali você tem a presença de nomes fortes do Centrão e da direita bolsonarista, incluindo o deputado Nicolas Ferreira. É o mais vistoso aí. É o Nicolas, né, e o presidente da Câmara. Fala, Denis. Amadeu, quando a gente começa a perceber essa situação do Banco Master, né, a cada segundo, a cada minuto que se passa, surge uma nova informação. Hoje já teve o avanço daquilo que aconteceu durante o dia de ontem com a prisão do próprio Daniel Borcaro, né, que isso tomou conta do noticiário durante as últimas 24 horas. Surgiram essas informações que foram divulgadas relacionadas a essa lista de pagamento que a Fernanda trouxe para a gente agora há pouco, que consta aí gente do Legislativo, do Senado, do Judiciário, nessa lista que foi divulgada. E agora, né, com relação a essa lista aí do celular de contatos, que até agora não foi explicado se ele fazia ou não, né, com esses parlamentares aí do Centrão, tinha aquele que ele considerava ali o grande amigo. Então, assim, é uma investigação que, de fato, né, entristece o brasileiro, porque você vê aí que ele tinha feito, né, ele tinha atraído muita gente, tanto da direita, da esquerda, do Centrão para próximo dele, para poder ter a República como um todo contaminada pelo seu sistema, pela sua forma de agir. E mais ainda, né, Amadeu, a gente teve a situação relacionada aí ao Dias Toffoli, ao PGR, que possivelmente tiveram acesso com relação à questão do jornalista lá do Lauro Jardim, do Globo, que teria tido essas ameaças que foram feitas aí, foram recolhidas no celular do Borcaro, e de uma certa forma é um ataque, né, à liberdade de expressão que ocorreu também nesse processo. Claro que aí ao longo do tempo a gente vai ter muito mais coisas. Aliás, o vetor da ameaça tentou se matar. Está em morte cerebral. É a manchete 2 da Fernanda, Ari. Polícia abre inquérito para apurar a tentativa de suicídio de jagunço de Borcaro. Luiz Felipe Mourão teve morte encefálica em Belo Horizonte.